Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Campus Online. Eu sou Thiago Chagas, pastor da Doxa Church, e é um prazer receber você aqui conosco para mais um encontro que eu não tenho nenhuma dúvida que vai abençoar a sua vida. Antes de trazer a palavra de Deus para o seu coração, eu quero te desafiar. Vai lá, aperta o joinha, se inscreve no canal e envia esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, tá bom? Porque ele é muito relevante, ele vai te abençoar muito. Eu quero trazer uma palavra para você baseada no texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. Eu não vou ler o texto agora para a gente ganhar tempo, você lê aí na sua casa. Mas a base bíblica da nossa conversa de hoje é João 21, do 15 ao 17. O que está escrito, pastor? É aquele encontro de Jesus e Pedro na beira da fogueira. Lembra desse encontro? Jesus está ali, né, fazendo um peixe, um pão, depois da ressurreição. Está ali colocando ali a brasa, assando um peixe e tal. E Pedro está pescando. Então Pedro reconhece Jesus, pula do barco, vai até a praia. E aí Jesus tem aquela conversa com Pedro. Essa conversa, ela é baseada na pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? São as 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro se Pedro o amava. E a Bíblia diz que Pedro responde as 3 vezes. E na 3ª vez, Pedro se entristece e diz: Jesus, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E então Jesus diz a Pedro: cuida das minhas ovelhas. Esse texto, ele carrega no seu escopo a mais importante pergunta que Jesus poderia fazer para um dos seus discípulos. E se essa pergunta é importante, Jesus poderia fazer essa pergunta para um dos discípulos. Essa pergunta ela é importante para mim e para você. Ela é a pergunta mais relevante que Deus pode fazer para nós. Que pergunta é essa? Tiago, você me ama? Essa pergunta de Jesus, feita para Pedro e agora sendo feita para mim, sendo feita para você, ela é uma pergunta muito séria. Por quê? Porque esse interrogatório ele acontece logo após Pedro negar a Jesus. Pedro nega Jesus e aí então Jesus parte, depois da ressurreição, para esse encontro de restauração. Mas essa restauração não acontece sem uma conversa. E nessa conversa, essa pergunta é disparada: Pedro, você me ama? E ela é importante. Por quê? Porque a pergunta de Jesus para Pedro não está relacionada a, por exemplo, a fidelidade de Pedro. Jesus não chega para Pedro e diz assim: Pedro, por que você me traiu? Por que você me negou, melhor dizendo? Pedro, você deveria ter sido fiel a mim. Por que você fez isso? Não é essa a pergunta. A pergunta não é sobre Pedro ter sido fiel ou não. A pergunta de Jesus também não é uma pergunta de fé. Pedro, você crê em mim? Você tem fé em mim? Também não é a pergunta. Então, primeiro, não é uma pergunta sobre fidelidade. Segundo, não é uma pergunta sobre fé. Também, Jesus não pergunta para Pedro sobre a sua lealdade ao grupo. Jesus não diz assim: Pedro, por que você não foi leal aos outros discípulos? Por que você declarou que não caminhava conosco? Então não é uma pergunta sobre fidelidade a Jesus. Não é uma pergunta
sobre fidelidade ao grupo, não é uma pergunta de natureza comportamental, não é uma pergunta sobre fé. Pedro, você crê em mim? Não é. A pergunta de Jesus é uma pergunta sobre os afetos de Pedro. Grave isso. A pergunta é sobre as afeições de Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a única coisa que eu quero saber de você é se você me ama. É interessante que esse diálogo em grego, ali no idioma original do texto, ele é muito mais profundo do que nós conseguimos acompanhar numa tradução para o português, porque o grego tem algumas palavras para amor, né? A palavra ágape, que é o amor de Deus, é esse amor unilateral. A palavra filéu, que é esse amor, que é um amor que depende de uma contrapartida. A palavra storge, que é o amor familiar. E a palavra eros, que é a atração física. Então são 4 expressões para amor. O português tem uma só. Então quando a gente lê em português, é tudo amor. Mas a gente lê em grego, Pedro, ele é perguntado por Jesus e Jesus usa o verbo agapau. Jesus pergunta: tu me amas com amor incondicional? E aí Pedro devolve a resposta usando a palavra filéu. Senhor, eu te amo. E Pedro então está dizendo para Jesus que o ama, mas esse amor é um amor condicionado. Então Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E usa o amor incondicional, agapau. E aí Pedro responde: eu te amo, e usa o filéu. Ou seja, eu te amo, mas eu não te amo como você me ama. E então, na última vez, Jesus usa a expressão filéu, que é quando Pedro se entristece. Jesus está dizendo para Pedro assim: Pedro, um pouco antes você havia dito que todos aqui me negariam menos você. Mas agora você está diante da verdade sobre as suas afeições. Você está diante agora da verdade sobre que tipo de amor você sente por mim. E está claro também que o amor que eu sinto por você é superior ao amor que você sente por mim. Então, é por isso que eu posso te perdoar, porque eu amo você de uma maneira que você não me ama. Então, é interessante que essa conversa, ela acontece em torno, não de comportamentos, mas em torno de afeições, de amores, de questões do coração, de inclinações. E por que então Jesus vai falar sobre amor? Jesus vai perguntar para Pedro que tipo de amor ele sente, que tipo de amor Pedro tem para entregar para Deus. A primeira razão é que não existe restauração completa para o ser humano sem que nós tenhamos uma dura conversa sobre onde estão os nossos amores mais profundos. Jesus não restaura Pedro sem antes fazer um confronto sobre os amores de Pedro, sobre os afetos de Pedro. Tem até um livro que tem o título Você se torna aquilo que você ama. Então, Jesus, na verdade, ele está dizendo para mim e para você o seguinte, que aquilo que nós amamos vai definir que tipo de vida nós vivemos. Então, se eu amo a mim mesmo, eu viverei uma vida de isolamento e uma vida egoísta. Se eu amo o dinheiro, eu viverei uma vida escrava e sem nenhum tipo de escrúpulos, eu farei o que for necessário para que o dinheiro chegue na minha mão, mesmo que para isso eu tenha que ferir princípios, tenha que destruir a ética, tenha que aniquilar pessoas, porque o meu coração, os meus afetos são do dinheiro.
Se os meus afetos são de uma pessoa e essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa pessoa tem o meu coração em um nível que só Deus poderia ter, então eu vou me tornar aquela pessoa passional, eu vou cometer loucuras, eu vou talvez até cometer crimes. Por quê? Porque os meus afetos vão me governar. A gente vai sendo transformado na medida daquilo que nós amamos. Existe um homem chamado Jonathan Edwards, ele existiu, né? Um grande homem de Deus, um grande avivalista do século XVIII. E Jonathan Edwards, uma das ênfases da sua pregação eram as afeições religiosas. E ele dizia o seguinte, que não existe a possibilidade de nós estarmos diante de uma verdadeira obra do Espírito Santo se essa obra do Espírito Santo não transforma os nossos afetos, não transforma o objeto dos nossos amores, não muda o nosso amor de lugar. Se é uma verdadeira obra do Espírito Santo, é claro, evidente que os nossos afetos vão começar a mudar de rota. Sabe, vai começar a haver uma transformação daquilo que você ama, daquilo que te prende, daquilo que você fala, uau, isso aqui é o que detém a minha atenção, isso aqui é o que motiva a minha vida. Se há uma verdadeira obra do Espírito Santo acontecendo em você, os seus afetos, eles vão começar a mudar. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus não é uma religião do cérebro apenas. Não se trata de você apenas receber novas informações sobre Deus. Não se trata apenas de você saber coisas. Mas se trata de você ter os profundos lugares do seu coração capturados, sabe, trazidos ao Senhor, e o Senhor se tornar o alvo do seu prazer e do seu amor. Eu gosto muito de um texto que você pode ler depois no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 7. O profeta Jeremias, ele diz assim para Deus: você me seduziu e eu fiquei seduzido. É essa coisa do Espírito de Deus puxar os nossos corações por cordas de amor, sabe? Quando você tem o seu coração trazido ao Senhor, isso muda todo o seu conjunto de valores. Isso muda todas as suas prioridades. Isso mexe com os teus sonhos. Porque os teus sonhos não têm mais o dinheiro como alvo, o seu eu como alvo, alguém como alvo. Você passa a amar o Senhor e tudo que você vive tem um único objetivo, o prazer do Senhor. Essa é a grande razão pela qual Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você me ama, por quê? Porque eu vou te confiar a liderança da minha igreja, e somente um homem que me ama pode liderar a minha obra. Somente um homem que ama a Deus pode tocar nas coisas de Deus. Nós precisamos entender que os nossos amores, os nossos afetos, as nossas afeições, eles explicam as nossas decisões do passado, governam nossas escolhas no presente e profetizam quem nós seremos no futuro. Os nossos amores explicam as nossas decisões no passado, governam as nossas escolhas no presente e profetizam quem nós seremos no futuro. A maioria das decisões que você toma baseado em afetos e em amores. São os objetos do seu amor que têm a prioridade das suas decisões. Na minha vida, por exemplo,
Quem tem a prioridade nas minhas decisões? Deus, a Susan, a Júlia e a Helena. São os objetos dos meus amores. Depois vem a igreja, depois vem os amigos, mas a principal pessoa que tem a minha agenda na mão, a principal pessoa que tem a prioridade na minha vida se chama Jesus Cristo. Ele é o alvo do meu amor e por isso ele tem todas as outras coisas. Depois de Jesus, a minha esposa, que abaixo da esperança da salvação é minha maior alegria. Então, depois de Jesus, a minha mulher, a minha esposa. Depois da minha esposa, as minhas filhas. E aí depois, a minha família de origem, a igreja, enfim, e sucessivamente. Por quê? Porque nós tomamos decisões passionais, nós tomamos decisões baseadas nos nossos afetos. A segunda coisa, porque Jesus tem uma conversa muito direta com Pedro a respeito dos seus amores. Porque se Deus não tem o nosso amor, Ele não deseja ter o nosso serviço. Repita isso comigo. Se Deus não tem o nosso amor, Ele não deseja ter o nosso serviço. Olha só o texto que Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Paulo, em outras ocasiões, disse que Demas era um fiel cooperador. Era um dos seus homens de linha de frente. Só que agora, Paulo está dizendo que o coração de Demas foi dividido e um outro amor entrou no coração de Demas. Que outro amor? O amor ao mundo. Amando este mundo, Demas me desamparou, Demas me abandonou. Existe um amor ao mundo que torna o ministério impossível, ou que deixa o ministério tão secularizado que torna o ministério inútil. Então, a gente não pode servir a Deus sem amar a Deus. A gente não pode trabalhar para Deus sem que Deus seja o alvo da nossa vida. Por quê? Porque senão nós vamos entregar para Deus um serviço mundano. E pior, nós podemos usar a Deus como uma ferramenta para a satisfação dos nossos desejos mundanos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o maior de todos os mandamentos. E é o alvo daquilo que Jesus está conversando com Pedro. O amor ao mundo expulsa Deus, mas o amor a Deus expulsa o mundo. Eu vou repetir isso. O amor ao mundo expulsa Deus, mas o amor a Deus expulsa o mundo. Se eu amo a Deus sobre tudo, as coisas que não são compatíveis com o caráter de Deus, elas não se tornam mais o alvo da minha vida, porque o meu coração já está preenchido por um amor. Pessoas abandonam a Cristo, a igreja e o ministério por amor ao mundo. Elas deixam as famílias por amor ao mundo. Elas amam o mundo e o mundo se torna o Senhor dos seus corações. O Evangelho de João, aliás, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uau, esse texto é muito poderoso. Se nós amamos o mundo, nós vamos passar. Mas se a gente permanece amando a Deus, nós vamos permanecer para sempre. Apocalipse 2:14, Jesus diz para o pastor da igreja de Laodiceia,
aliás, para a igreja de Éfeso, perdão, depois de fazer dezenas de elogios, coisas fenomenais, Jesus diz assim: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que Jesus está dizendo? Que os afetos daquele líder, os afetos daquela igreja haviam mudado de lugar. Os afetos, o amor havia deixado de ser intenso e fervoroso pelo Senhor. Mas ele continuou. Ele continuou fazendo. Ele continuou servindo. Mas sem o amor a Deus que aconteceu no princípio. Saul, quando o Espírito Santo saiu dele, ele continuou reinando, mas sem o Espírito. Talvez nós estejamos servindo a Deus, mas sem amar a Deus. E servir a Deus sem amar a Deus é a pior condição que o ser humano pode viver. Então, não é simplesmente sobre continuar fazendo. É sobre continuar amando a Deus. Não é sobre continuar no ministério, continuar casado, continuar trabalhando, continuar empreendendo. É sobre amar a Deus. Continuar amando a Deus. Continuar celebrando ao Senhor. Continuar levantando incenso aos céus e glorificando a Deus com a sua vida. A pergunta mais importante que você pode responder para você nessa manhã é: você ama a Jesus? Se Jesus tem o centro do seu coração, Ele terá também todas as outras coisas. Eu oro para que essa palavra caia em um bom lugar no seu coração e que você possa ser profundamente abençoado por ela nos próximos dias da sua vida. Eu te encontro na nossa próxima edição do Campus Online. Que Deus abençoe você e te dê uma vida de profundos afetos por Jesus. Até breve, fica na paz.